Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 6 de agosto, domingo, nós estamos celebrando a festa da Transfiguração do Senhor. Neste domingo, o evangelho que nós estamos meditando, o evangelho que nós estamos lendo, é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviam isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A nossa fé está enraizada profundamente na pessoa de Cristo. Nada poderá abalar quem se dispõe a estar com Ele, seguindo-o fielmente. E a festa da Transfiguração do Senhor, celebrada desde há muitos séculos no Oriente, desde o século V, e para nós ocidentais veio bem mais tarde, somente a partir de 1457, a Transfiguração de Jesus no Monte Tabor revela-nos o mistério do Cristo Redentor. Ele que por nós entregou a sua própria vida, é o mistério de nossa redenção, e por isso essa celebração vem bem situada 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz, que nós vamos celebrar dia 14 de setembro. Jesus tomou para perto dele os discípulos Pedro, Tiago e João, e com eles subiu ao Monte Tabor. Certamente Cristo não levou os outros discípulos para não ser incompreendido, pois eles ainda estavam caminhando no processo apostólico. E esses 3 discípulos fizeram a grande experiência de rezar mais longamente e intimamente junto de Jesus. Ir à montanha, ao alto do monte, na linguagem bíblica, significa proximidade com Deus ou a intimidade mais profunda no Senhor. O Evangelho nos deixa claro como Jesus reserva tempo para a oração, sempre em silêncio e em lugares mais distantes dos burburinhos corriqueiros da vida. No Monte Tabor se antecipou a eternidade de Cristo, sua ressurreição. Pedro entusiasmou-se tão plenamente com esse momento a ponto de dizer: vamos construir 3 tendas. Mas Jesus lhe diz que o extraordinário não é o ordinário, que é preciso descer a montanha para anunciar o Evangelho. A nossa tendência humana é querer mesmo permanecer onde se está, se ali nos faz fugir de tantas adversidades. Porém, Jesus sabe que sem assumir essas adversidades, confrontando-as com o Evangelho, não será possível falar do reino. O rosto resplandecente de Cristo naquele dia é a visão beatífica do servo que, assumindo a condição humana, veio para nos resgatar para a vida. O Pai ali que está e manifesta o seu amor para com o seu Filho amado. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Aqueles discípulos tinham agora a plena certeza de que tudo que Jesus lhe havia ensinado era conforme a vontade do Pai. E quando viram Jesus em sua plena condição de servo, jamais se esqueceram da experiência no Monte Tabor, onde foi revelada toda a divindade de Cristo. São Paulo completa esse ensinamento e podemos compreendê-lo. Ele diz aqui no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18: Veremos a glória face a face. Diz, e seremos transfigurados à sua semelhança. A experiência dos discípulos com Jesus no Monte Tabor
é a nossa experiência de cristãos quando nos aproximamos do Evangelho e da Eucaristia. No altar da vida, ele se revela a nós, aproxima-se, de nós e nos revela e nos leva a fazer a experiência da transformação com ele.